falar hoje de progressão geométrica. Progressão geométrica, também conhecida e abreviada como PG, pra gente, ela é um conteúdo que vem logo após a gente ter iniciado em progressão aritmética. A diferença é que na progressão aritmética a gente tem que sempre o próximo termo vai ser gerado através de uma soma. Já na progressão geométrica, sempre o próximo termo ele vai ser gerado por uma multiplicação. Definição de progressão geométrica. Progressão geométrica, PG, é a sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante real. Essa constante é chamada de razão da progressão geométrica e é indicada pela letra Q. A letra Q vai indicar a razão. Exemplos de progressão geométrica. A gente tem aqui, na letra A, a gente tem a sequência 4, 12, 36, 108 e assim ela continuaria. Se a gente reparar, ela tem um padrão de formação. Sempre o próximo termo, ele vai estar relacionado aqui, eu posso claramente ver que o primeiro termo foi multiplicado por 3 para gerar 12. Se eu pegar o 12 e multiplicar por 3, eu vou encontrar o 36. Se eu pegar 36 e multiplicar por 3, eu vou encontrar o 108. O próximo termo, então, nada mais é do que o 108 multiplicado por 3. Só que isso se torna um pouco complicado em algumas sequências eu encontrar qual é o número que está multiplicando só pensando. Porque a maneira correta de se encontrar a razão, representado pela letra Q, é eu pegar, no caso aqui, o 12 e dividir por 4. No caso, eu estou pegando o segundo termo e dividindo pelo primeiro. Então, 12 dividido por 4, 3. Se eu pegar 36 dividido por 12, resultado 4. Quando eu fiz, resultado 3 e não 4. Quando eu fiz aqui, simplesmente eu estou pegando o termo A3 e dividindo pelo termo A2. Eu estou pegando o termo mais distante e dividindo pelo mais próximo. Então, quando eu faço a divisão, eu encontro diretamente a razão. Para mim dizer se uma sequência ela é progressão e se ela é uma progressão geométrica, basta eu testar se a razão funciona em apenas 2 casos ali. Basicamente, eu já vou ter uma progressão geométrica. Na letra B, eu tenho menos 3, menos 15, menos 75, menos 375. Para mim saber se é uma razão, para mim saber se é uma progressão geométrica, basta eu calcular a razão. Então, vou pegar o menos 15 e dividir por menos 3. Menos com menos mais, 15 dividido por 3, 5. Então, a razão pode ser 5. Vou testar com mais um. Menos 75 dividido por menos 15. Menos com menos mais, 75 dividido por 15, 5. Você pode pegar qualquer calculadora que vai dar o resultado dessa divisão, vai dar o 5. Então eu posso dizer que a razão desta progressão geométrica é 5, que é o número que vem multiplicando cada termo. Na letra C eu tenho a progressão geométrica 2, 1, 1,5, 1/4, 1/8. De novo, para ela ser uma progressão geométrica, faço a divisão do mais distante dividido pelo mais próximo. A divisão disso deu 1/2. Basicamente já é o nosso resultado. Vou fazer o outro. O mais distante dividido pelo mais próximo. 1/2 dividido por 1 é 1/2. Se eu pegar o 1/8 e dividir por 1/4, eu vou ter 1/8. E daí agora copia o primeiro invertendo. Vou ter 4 vezes 1, 4. 8 vezes 1, 8. Que número que eu consigo simplificar os dois é o 4. Eu tenho 1/2. Então, a razão dessa progressão geométrica é 1/2.
meio. Se eu fizer na outra, 2 menos 8, 32 menos 128. De novo, menos 8 dividido por 2, menos com mais, menos 8 dividido por 2, 4. Então a razão pode ser menos 4. Vou ver se ela funciona para outro. 32 dividido por menos 8, menos que número que multiplica o 8, que dá 32, ou 4, menos 4. Então, a razão desta progressão aritmética D, ela é o menos 4. E o que eu tenho que reparar é que quando a razão ela é negativa, quando a razão ela é negativa, ela vai fazer com que essa PA, essa PG, essa progressão geométrica, ela seja uma progressão geométrica alternante. Então ela não é crescente nem decrescente, ela é alternante. O sinalzinho de menos vai ficar trocando um número positivo pelo próximo negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então ela é alternante, ela não é nem crescente nem decrescente. Na de baixo, eu tenho a progressão geométrica menos 1000, menos 100, menos 10, menos 1. Se eu pegar o mais distante e dividir pelo mais próximo, eu vou ter menos com menos mais. Dividindo isso, posso cortar os zeros, me sobra 1 sobre 10 ou 0,1. Se eu pegar o menos 1 e dividir por menos 10, eu vou ter 1 sobre 10, ou 0,1. Repare que a razão, o valor que eu encontrei, se mantém o mesmo, porque ele é a razão da progressão geométrica em questão, no caso, a letra E. Já para mim verificar se uma progressão geométrica ela é crescente ou decrescente, eu tenho que reparar no primeiro termo. Se o primeiro termo é positivo, é maior do que 1, e essa progressão, e a razão que eu encontrei na progressão, ela é positiva, então se ela for positiva e o primeiro número for também positivo e maior do que 1, quando eu faço essa multiplicação, eu sempre vou encontrar um próximo termo maior. 4, 12, 36, 108. O próximo número também seria bem grande. Já se a minha razão é positiva, olha lá, o 5 é positivo na letra B, porém, o meu primeiro termo é negativo, menos 3. Quando eu multiplicar esse menos 3 por um valor positivo, sempre o próximo termo vai ser menor. Então, eu tenho, no caso, uma progressão geométrica decrescente. Ela sempre vai ficar diminuindo o valor. Mesma coisa acontece aqui. Eu tenho um valor positivo, porém, a minha razão, ela é um valor que ela está entre 0 e 1. Lembre-se, para ela ser crescente, precisa ser o primeiro termo positivo, e esse primeiro termo positivo da progressão geométrica, ele tem que ser maior do que 1. Porque se ele for menor do que 1, ou se a minha razão for menor do que 1 também, estiver entre 0 e 1, essa progressão geométrica, no caso da letra C, ela também se torna decrescente. Não é só por causa do primeiro termo ser positivo, ou ele ser maior do que 1, que vai determinar que uma progressão geométrica é crescente. Eu tenho que analisar a razão. Se a razão estiver entre 0 e 1, como é nesse caso, a progressão ela vai ser decrescente. E já se a razão for negativa, não tem outra forma de ser a não ser uma progressão alternante, uma progressão geométrica alternante.